Olá! Teremos neste vídeo 3 histórias que foram enviadas por inscritos do canal. Pessoas que passaram momentos de terror e medo. Bem-vindo ao canal Senhor Pesadelo, está começando o quadro Histórias Narradas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos para a primeira história de terror. História: Primeiro mistério na estrada. O homem que mudou minha vida para sempre. Resido na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Trabalhei em uma lanchonete próxima à rodovia que ficava aberta até tarde. Com 29 anos, frequentemente fazia o turno de fechamento. A lanchonete encerrava as atividades às 2 da manhã, o que é bastante tarde considerando que a região não é tão movimentada nesse horário. No entanto, devido à proximidade com a rodovia, geralmente havia pelo menos 1 ou 2 clientes presentes até o horário de fechar. Tendo crescido no Nordeste e me mudado para cá, percebo que as pessoas são diferentes. No Nordeste, há uma grande ênfase na hospitalidade e em conversas casuais, enquanto aqui as pessoas são gentis, mas não excessivamente amigáveis. Sinto que o ambiente estava calmo e favorável. Quando era garçonete no Nordeste, os clientes eram muito mais comunicativos. Aqui, parecem preferir manter as coisas para si. Naquela noite, aproximando-se do horário de fechamento, o último pedido na cozinha era tecnicamente às 2 horas. Embora a lanchonete fosse anunciada para fechar às 2, era mal visto quando um cliente chegava e fazia um pedido tão tarde. Contudo, isso aconteceu naquela noite. Havia apenas 2 funcionários no prédio, eu e o cozinheiro. Por volta de 1h50 da manhã, um homem entrou sozinho. Ele era corpulento, usava jeans de cintura alta de forma peculiar, uma camisa cinza por dentro de uma jaqueta marrom, tinha um bigode e usava óculos. Perguntei se ele preferia sentar no balcão ou em uma mesa, e ele escolheu uma mesa. Ele mantinha um sorriso constante, então sorri de volta. Entreguei-lhe o cardápio e informei que a cozinha fecharia em 10 minutos. Ele examinou o cardápio por alguns segundos e pediu um café preto e torradas. Nesse momento, também se apresentou como Paulo. Felizmente, seu pedido era simples o suficiente. Entrei na cozinha e informei ao cozinheiro sobre o pedido. Ele mostrou uma leve reação. E eu simplesmente respondi: "Eu sei." Retornei à área de jantar e Paulo me chamou. Ao me aproximar, ele iniciou uma conversa comigo, algo bastante incomum para as pessoas daqui nessa hora. Ele perguntou se eu era da região e começou a reclamar dos buracos nas estradas locais. Respondi: "Sim, são todas as chuvas que temos no verão", mantendo a conversa básica. Disse a ele que sou daqui, e talvez ele tenha insistido um pouco demais sobre onde exatamente eu morava. Dei uma resposta vaga, pois nunca revelo exatamente onde moro. Ele mencionou que havia se mudado para a cidade recentemente. Enquanto ele falava, observei sua linguagem corporal e personalidade em geral. Parecia um homem mais velho e um pouco nerd. Talvez essa fosse sua forma de flertar. Não me incomodou muito, já que estava acostumada com isso no Nordeste. Sendo o último cliente da noite, o cozinheiro pessoalmente trouxe sua comida e a colocou no balcão. Fui buscá-la e a levei até Paulo. Nesse ponto, ele já tinha sua comida e café, e estávamos prestes a fechar. Limpei os balcões e mesas, deixando tudo pronto. Fiquei atrás do balcão, um pouco mais distante de Paulo, pois estava cansada de conversar. Minha energia social estava esgotada, e eu só queria ir para casa e dormir. Quando ele finalmente terminou de comer, deixei a conta antes mesmo que ele pedisse, indicando educadamente que estávamos fechando e queríamos ir para casa. Ele pagou com cartão e, em seguida, foi embora. O cozinheiro seria responsável por fechar o estabelecimento. Então, após limpar a mesa de Paulo e reunir minhas coisas, despedi-me do colega da cozinha e saí em direção ao meu carro. Havia 3 carros no estacionamento: o meu, o do cozinheiro e um terceiro que eu não conseguia explicar. Era um carro prata mais antigo, possivelmente um Toyota ou um Fiat de 2005, mas não tinha certeza.
Não conseguia discernir se os vidros eram escuros ou se estava simplesmente tão escuro lá fora que não podia ver o interior. Não dava para dizer se havia alguém dentro do veículo. Estava estacionado próximo à rodovia. Perguntei a mim mesma se poderia ser o carro de Paulo. Entrei no meu carro e comecei a dirigir para casa. Da lanchonete até minha residência são cerca de 20 minutos. Enquanto estava na rodovia, um alerta soou no painel e a tela indicou um problema na pressão dos pneus. Comecei a entrar em pânico. Não sabia como trocar um pneu e nunca tinha acionado minha assistência na estrada. Ainda estava a uma boa distância de casa. A pressão do pneu traseiro do lado do passageiro estava caindo rapidamente, de repente de 20 para 10. E então comecei a sentir não apenas o volante, mas todo o carro tremer. Precisei encostar. Parei e saí rapidamente para verificar o pneu, que estava completamente vazio. De repente, como se tivessem acabado de ser ligados, um par de faróis iluminou a lateral da estrada, enquanto um veículo se aproximava e reduzia a velocidade até parar. Corri de volta para dentro do meu carro e tranquei a porta. Realmente não sabia o que fazer. E então, ouvi uma leve batida na minha janela. Olhei para cima e vi Paulo, o homem do restaurante, acenando para mim com um sorriso. Ele agora usava luvas. Por segurança, usarei um nome fictício para mim. Paulo disse através da janela: "Carla, é você? Está tudo bem?" Ele riu, agindo como se fosse uma grande coincidência. Senti um nó no estômago de repente. Sabia instantaneamente que ele tinha provocado aquilo. Não sou ingênua. Ele fez sinal para que eu abaixasse a janela. Abaixei literalmente talvez uns 5 centímetros, apenas o suficiente para falar através dela. Ele perguntou se eu precisava de ajuda. Respondi que tinha um pneu furado. Ele fingiu não saber, perguntando qual pneu estava furado. Informei que era o pneu traseiro do lado do passageiro. Ele começou a caminhar para o outro lado e, nesse momento, disquei 190 no meu telefone. Deixei o aparelho no meu colo enquanto Paulo voltava para o meu lado. Ele disse através da janela, com seu sorriso inquietante, que sabia como trocar um pneu. Pediu-me para sair do carro e eu respondi que estava esperando meu namorado vir me ajudar. Durante todo esse tempo, ouvia a atendente da polícia falando ao telefone, mas não alto o suficiente para Paulo escutar. Tentei deixar minha situação o mais clara possível para a atendente sem que ele percebesse. Basicamente, eu disse: "Não sei como tive um pneu furado, mas estou esperando meu namorado vir me ajudar a trocá-lo. Obrigado por oferecer ajuda, senhor." Ele ficou parado por um momento com uma expressão muito menos amigável no rosto e então se afastou da janela. Aproveitei essa oportunidade para sussurrar ao telefone que esse homem havia furado meu pneu e estava tentando me tirar do carro. A atendente perguntou minha localização e rapidamente abri o mapa no meu telefone e informei o nome da estrada onde havia parado. O som ensurdecedor de vidro, quebrando imediatamente à minha esquerda, me fez gritar enquanto cacos caíam no meu colo. Gritei para o homem: "Estou no telefone com a polícia! É a polícia!" enquanto mostrava a tela do telefone para ele. Ele olhou para a minha tela e então alcançou o interior do carro. Gritei novamente, chorando histericamente, esperando que ele tentasse me agarrar ou me sufocar. Mas, em vez disso, ele pegou meu telefone e o lançou em direção à rodovia. Em seguida, correu de volta para o carro dele e acelerou pela estrada escura. Ouvi o som dos pneus enquanto ele fazia uma curva fechada à direita e depois desaparecia. Queria ir procurar meu telefone, mas sem lanternas no carro, estaria procurando no escuro total. A única iluminação vinha do meu carro. Não tinha outra opção além de esperar e rezar para que Paulo, ou qual fosse seu verdadeiro nome, não retornasse. Fiquei extremamente grata por ter conseguido informar minha localização à atendente do 190 a tempo. Ouvi ao longe o som inconfundível de sirenes policiais e comecei a chorar de alívio ao perceber que estavam se aproximando. Saí do carro e comecei a acenar com os braços até ver as luzes piscando saindo da rodovia para aquela estrada deserta. Logo depois, chegaram uma segunda e uma terceira viatura.
Durante esse tempo, encontramos meu telefone, que estava completamente destruído. Descrevi o homem para eles, juntamente com seu carro, e indiquei a direção que ele havia tomado. Um dos policiais partiu nessa direção, enquanto os outros transmitiam as informações pelo rádio. Eles foram, honestamente, os policiais mais gentis que já conheci. Trocaram meu pneu e um deles até me escoltou até em casa, fazendo-me seguir atrás da viatura. O oficial responsável me disse que investigariam as imagens de vigilância da lanchonete e me manteriam informada sobre qualquer novidade. Recebi uma ligação uma semana depois, informando que a investigação ainda estava em andamento, baseada nas gravações de segurança. Essa foi a última atualização que tive. Infelizmente, acho que eles não o encontraram. Nunca mais voltei a trabalhar naquela lanchonete após aquela noite. Não estava disposta a arriscar que aquele homem me encontrasse novamente. História 2. Experiência paranormal. O estranho encontro no Parque de Curitiba. Sou um jovem de 15 anos que trabalhava em um parque de diversões no interior de Curitiba. Isso aconteceu há 1 ano e ainda me provoca calafrios ao lembrar. Era um domingo de outubro, um dos últimos dias antes do parque fechar para a baixa temporada. Tudo parecia normal, mas eu estava enganado. Após fazer o registro de entrada e trabalhar no meu posto por cerca de 5 horas, olhei para o relógio. Eram 16 horas e 55 minutos. Faltavam 5 minutos para o fim do meu turno. Senti alívio e cansaço enquanto começava a guardar minhas coisas. Um homem com barba rala e cabelos desalinhados se aproximou de mim. Ele vestia uma camiseta cinza manchada e calças de moletom pretas com rasgos. Pensei que só precisava atender mais uma pessoa antes de ir embora. Posso ajudar? Zrenia, perguntei. O homem me encarou por alguns segundos e continuou virando a cabeça, como se estivesse sendo seguido. Comecei a ficar um pouco apreensivo. Senhor, posso ajudar? Repeti, tentando não demonstrar irritação. Ele me olhou novamente e finalmente respondeu gaguejando. Onde ficam os banheiros? Sussurrou. Suba a colina e vire à direita. Respondi com um sorriso. O homem começou a caminhar nessa direção e, enquanto andava, continuava olhando para trás em minha direção. Evitei contato visual, embora estivesse mais desconfortável do que nunca. Logo depois, um colega veio assumir meu posto. Peguei minhas coisas e praticamente corri pelo parque até a área dos funcionários para bater o ponto e, em seguida, fui ao banheiro. Troquei meu uniforme e fui para o estacionamento destinado aos funcionários. Sentei-me em um banco e esperei meu amigo Lucas, de 17 anos, vir me buscar. Após uma espera que pareceu durar horas, Lucas finalmente chegou. Antes de irmos para casa, decidimos parar em uma lanchonete local para comer hambúrgueres com queijo. Enquanto comíamos, notei algo estranho. O mesmo homem a quem indiquei os banheiros no parque estava na lanchonete, sentado algumas mesas adiante, olhando fixamente para mim. Meu coração disparou. Contei a Lucas sobre isso, e ele apenas deu de ombros. Provavelmente é só coincidência, Rafael. Não se preocupe, disse ele, embora eu estivesse bastante inquieto. Após o jantar, voltamos ao carro e iniciamos a viagem de 35 minutos até nossas casas. No primeiro semáforo em que paramos, algo novamente acelerou meu coração. Lá estava ele, no carro branco ao nosso lado direito. O mesmo homem do parque e da lanchonete, olhando diretamente para mim. Informei Lucas, que começou a ficar um pouco preocupado também. Ao chegarmos ao nosso bairro, demos algumas voltas no quarteirão para garantir que não estávamos sendo seguidos. Quando tudo pareceu seguro, Lucas me deixou em casa. Minha mãe e minha irmã estavam no shopping, e meu pai estava em uma viagem de negócios. Então, eu estava sozinho em casa. Depois de ir direto para a cama, ouvi um ruído na janela. Levantei-me lentamente e olhei para fora, vendo algo que me arrepia até hoje. Lá estava ele, no meu jardim da frente, olhando diretamente para a minha janela e sorrindo. Imediatamente peguei o telefone e liguei para a polícia. Mas quando os agentes chegaram, o homem já havia desaparecido. Pouco depois, pedi demissão do meu emprego no parque de diversões, logo antes de ele fechar para a temporada. Desde esse incidente, nunca mais vi o homem.
Foi uma experiência que jamais esquecerei. História 3. Chuva e terror. A noite em que quase fui a próxima vítima. Eu trabalhava no turno da noite na lanchonete, onde estava empregada há 1 ano. Era uma noite chuvosa, com a chuva caindo intensamente. Noites assim, geralmente significavam menos clientes, pois as pessoas evitam dirigir sob chuva forte. Esperava uma noite tranquila, e na maior parte foi. Meu turno terminava à meia-noite, e perto do final, um homem e uma mulher significativamente mais jovem entraram. Ele aparentava cerca de 40 anos, enquanto ela parecia ter por volta de 20. Ambos me olharam ao entrar. Então os cumprimentei e perguntei para quantas pessoas seria a mesa. Disseram que eram apenas 2, e os conduzi até um lugar. Demoraram um pouco para fazer o pedido, e notei que conversavam muito baixo entre si. Após anotarem o pedido, o homem começou a puxar conversa comigo. Sou uma pessoa geralmente comunicativa, o que me ajudou na área de atendimento. Então, comecei a conversar com eles, já que a noite estava calma. Era uma conversa típica entre garçonete e clientes. A jovem, estranhamente, não falava muito. O homem conduzia a maior parte da conversa. Então passei a direcionar minhas perguntas mais para ele. Não me lembro de tudo o que dissemos, mas algo ficou na minha mente. Ele me perguntou se eu morava sozinha. Na época, eu morava sozinha, e ainda moro. Respondi, honestamente, dizendo que vivia cerca de 10 minutos ao norte e que era realmente tranquilo e até um pouco entediante por lá. Naquele momento, não vi a pergunta dele como um sinal de alerta. Talvez um pouco estranha, mas o fato de ele estar com outra mulher me fez supor que não representava uma ameaça. Fiz piadas sobre estar presa naquela cidade para sempre e me afastei da mesa. Cerca de 45 minutos depois, eles terminaram a refeição e foram embora. 1 hora depois, estávamos fechando o estabelecimento. Despedi-me dos meus colegas de trabalho e corri para o meu carro para evitar me molhar ainda mais por causa da chuva. Ainda chovia muito lá fora. Dirigi para casa devagar devido às condições climáticas. Assim que cheguei em casa, corri direto para a porta da frente e entrei. Nem percebi que nenhum dos carros dos outros moradores estava estacionado. Minha situação de moradia era no andar do meio de uma casa com 3 apartamentos. Havia uma entrada lateral com uma escada que dava acesso aos 3 andares, o meu sendo no primeiro, o que significava que eu podia entrar pela porta da frente. Depois de colocar minhas chaves e pertences no balcão da cozinha, ouvi uma batida frenética na porta. Era quase 1 hora da manhã. Não tinha ideia de quem poderia ser, além de talvez um dos outros moradores da casa. Havia 2 portas, a porta de vidro externa e a porta interna. Sempre mantinha ambas trancadas por segurança. Abri a porta interna e vi uma garota do outro lado da porta de vidro. Ela estava encharcada, vestindo um moletom cinza com o capuz parcialmente cobrindo o rosto. Ela me implorou para deixá-la entrar e usar o telefone. Antes de fazer isso, claro, precisei questioná-la. Perguntei se ela estava perdida. Ela respondeu que um homem assustador estava seguindo-a e que precisava de ajuda. Algo naquela garota me parecia estranhamente familiar. Perguntei quem era o homem e onde ele estava. Ela se virou e disse, "Não sei." Continuou implorando para eu abrir a porta. Até tentou abri-la sozinha. Então percebi por que ela me parecia familiar. Era a mesma garota que estava no restaurante com aquele homem mais cedo. Perguntei diretamente se ela havia estado no meu trabalho antes. Ela não respondeu à minha pergunta. Talvez não tenha me ouvido, mas se virou novamente e começou a entrar em pânico, batendo na porta e dizendo, "Lá está ele." Olhei além dela para a rua e vi um homem grande caminhando lentamente em direção à casa. Conforme ele se aproximava, a garota me olhava com um misto de súplica e confusão, como se não entendesse por que eu não abria a porta. O homem chegou perto o suficiente para que eu percebesse que estava certa. Era o mesmo homem do restaurante, e aquela era a garota que estava com ele. Acho que ela percebeu o momento em que entendi a situação, e então se virou para o homem e gritou, "Vai!" O homem começou a correr em direção à porta, e eu fechei a porta interna rapidamente
e a tranquei. Não ouvi mais nenhum tipo de batida ou barulho. Não estava disposta a abrir a porta novamente para verificar se eles ainda estavam lá. Subi as escadas para bater na porta do morador de cima. A escada era separada dos 3 apartamentos por uma porta em cada nível. Após bater várias vezes, ninguém respondeu. Tentei o mesmo na porta do andar de baixo, mas também não obtive resposta. Foi então que olhei pelas janelas e percebi que nenhum dos carros deles estava lá naquela noite. Eu estava sozinha na casa. Voltei para o meu apartamento e tranquei a porta que dava para a escada. Minha mente estava acelerada, tentando encontrar possíveis explicações. A mais óbvia era que tudo aquilo era uma armadilha para me fazer abrir a porta, para que pudessem me roubar ou algo pior. De repente, fez sentido porque aquele homem havia perguntado se eu morava sozinha. Sentei no sofá por alguns minutos para pensar. Tudo o que eu podia ouvir era o som da chuva forte lá fora. Pensei em chamar a polícia, mas decidi não fazer isso naquele momento. Depois de alguns minutos, fui ao banheiro escovar os dentes e me preparar para dormir quando ouvi um som de batidas. Saí do banheiro para ouvir melhor e confirmei que eram batidas na porta da escada. Caminhei até lá pensando que poderia ser um dos moradores. Perguntei: "Quem é?" Não houve resposta verbal, mas a pessoa bateu novamente. Chamei pelos nomes dos outros moradores. Sem resposta. A única coisa que pude dizer foi: "Se você não se identificar, vou chamar a polícia." Praticamente gritei isso. Certamente me ouviram, pois bateram mais uma vez. Então, gritei: "O que você quer?" E uma voz do outro lado disse: "Quero o seu sangue em mim." Corri para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para a polícia. Me escondi no armário enquanto estava ao telefone e fiquei lá, com os sons da chuva, do vento e dos trovões lá fora, me assustando constantemente. Prestei atenção a qualquer som vindo de dentro da casa. Foram os 10 minutos mais longos da minha vida antes de me informarem para deixar a polícia entrar pela porta da frente. Eles fizeram um relatório de tudo. Verificaram os quintais da frente e dos fundos e sugeriram que eu encontrasse outro lugar para dormir por algumas noites. Concordei e rapidamente arrumei uma mala enquanto eles ainda estavam lá, indo depois para a casa dos meus pais passar a noite. Voltei no dia seguinte. Houve uma batida na porta da escada e desta vez era realmente meu vizinho de cima. Abri a porta e ele apontou para algo, perguntando: "O que é isso?" Fiquei horrorizada ao ver uma mensagem na porta dizendo: "Obrigada pelo serviço, Ana." Estava escrita com marcador. Não consegui ficar lá por um tempo. Tive que ficar com meus pais por algumas semanas até que tudo isso passasse. Consegui um novo apartamento não muito longe no mês seguinte. Melhor prevenir do que remediar. Estas foram as 3 histórias de hoje. Se você tem uma história e gostaria que a contássemos em um vídeo, deixe-a nos comentários ou envie para nosso e-mail, que estará fixado no primeiro comentário. Contamos também com a sua opinião sobre as histórias de hoje. Qual você achou mais impressionante? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até lá!